boa tarde. Eu me chamo Douglas Mota Xavier de Lima, sou professor do curso de História aqui da UFOPA e venho contribuindo com o Instituto de Saúde Coletiva com as reflexões sobre as políticas de saúde no Brasil. Tenho atuado já há 2 anos na residência e também agora em 2018 no Pronera, e tendo em vista a temática que vai ser trabalhada na disciplina, eu me permiti tentar contribuir com um pequeno vídeo sobre a discussão. Então, pensar as políticas de saúde no Brasil é um desafio, especialmente um desafio em termos da síntese que se requer em pouco tempo falar de tanto tempo, em termos de mudanças políticas, sociais. Então, nesse sentido, eu dividiria, por uma questão didática, em 3 grandes períodos a nossa reflexão. Primeiramente, eu abordaria uma época que vai de 1500, da chegada dos portugueses na América, o que nós aqui didaticamente já vamos estar chamando de Brasil, sem entrar em méritos de uma discussão muito de história. Então, pensaria 1500, chegada dos portugueses na América, até o século XIX, até o início de 1801. Eu teria um período com algumas características marcantes que eu destacaria. Um segundo período que vai de 1801 até o final desse século XIX, a passagem do Império para a República, a proclamação da nossa República em final dos anos 80, e o século XX, já o período republicano, no qual nós vamos ver aí uma intensificação, uma maior estruturação das políticas de saúde no Brasil, e um caminho que nos levaria até a Constituição de 88, até as bases do Sistema Único de Saúde. Tá? Então, a minha proposta é dividir essa discussão em 3 etapas. Primeiramente, eu estabeleceria um pressuposto para nós pensarmos o nosso primeiro recorte. Entre 1500 e 1800, nós poderíamos dizer que a saúde está muito associada a uma concepção religiosa de. O que eu quero dizer com isso? Eu queria chamar a atenção para uma ideia bíblica de que cuidar da saúde do outro, especialmente esse outro entendendo como o pobre, é uma obra cristã, é um ato da caridade cristã. Se nós tivermos essa ideia como referência, nós vamos poder lembrar e talvez, compreender melhor por que ao longo desse período, 1500, 1600, 1700 e mesmo depois, as Santas Casas de Misericórdia foram tão importantes como instituições sociais de saúde no mundo colonial. Elas não são particularidades brasileiras, elas também vão existir por todo o Império Português, na África, na Ásia, mesmo em Portugal. Mas em termos da colônia, em termos do Brasil, as Santas Casas de Misericórdia vão ser fundamentais. Até o século XIX, na verdade até o século XX, elas praticamente vão ser as únicas instituições a prestar alguma assistência. E aí eu volto. Estão prestando assistência a grupos desfavorecidos, mobilizadas dentro de um ideal religioso. Essas santas casas, elas atendiam órfãos, viúvas, doentes, viajantes, em geral, com alguns alimentos. O exemplo do vídeo que vocês viram dos 500 anos de saúde no Brasil, por exemplo, nos traz a questão das canjas de galinha como uma assistência. E também vamos lembrar que essas casas de misericórdia atendiam a esses doentes com orações. E por isso eu reforço a minha primeira ideia aqui, de uma saúde entendida dentro do âmbito religioso, visto que cuidar da salvação, cuidar da alma, também era entendido como cuidar da saúde.
visto que se compreendia que esse homem ele tem em si algo de eterno, que ao cuidar dessa saúde, eu estou cuidando da salvação dessa pessoa. Paralelamente, aí é uma segunda ideia básica, quando nós vamos ver as políticas de saúde nesse recorte de 1500 a 1800, nós começamos a ver que a figura da monarquia, o que eu vou estar chamando aqui de Estado, tendo em vista uma forma mais didática, para a gente ter uma comparação ao longo do que vai ser também seguido na aula de vocês, esse Estado monárquico da Idade Moderna, do século XV, XVI e XVII, é um Estado que começa a entender que ele tem que oferecer assistência e ele tem que oferecer saúde em termos de garantir o bem comum, mas também pensando uma assistência voltada aos mais pobres. E aí nós vamos ter, começando a ver a legislação estatal diferenciando o pobre daquele vagabundo, o pobre que merece a atenção religiosa, o pobre que merece a atenção do Estado, daquele que não quer trabalhar, daquele que fica de vadiagem, outro termo que vai ganhando referência nesse período, e esse sim merece a mão do Estado, a mão penal, ou seja, ele é passível de ser preso e ter penas pela sua condição. Então, em linhas gerais, eu diria que nós temos aí um contexto no qual nós temos uma saúde atrelada à ideia religiosa e atrelada a um movimento de assistência gradativamente estatal que volta-se aos mais pobres. Em termos da colônia, o que eu poderia dizer? O vídeo que vocês assistiram, 500 anos de saúde no Brasil, por exemplo, ele cria uma ideia que me parece um pouco esquemática demais. Ele diferencia, de um lado, as elites coloniais, que teriam acesso aos profissionais, teriam acesso à saúde, dos grupos populares, e ele destaca índios, negros escravos, mas também poderíamos acrescentar aqui negros libertos, mestiços, brancos pobres, dizendo que esses não têm acesso à saúde. Acho que convém a gente pensar que, o número de profissionais da saúde, o que na época nós vamos chamar ainda de físicos e cirurgiões, não plenamente de médicos, ainda é muito restrito no mundo colonial. Os poucos que existem estão principalmente em Portugal, nas cidades portuguesas, e quando esses vêm para a colônia, eles se restringem no máximo às capitais. Então, em linhas gerais, entre 1500 e 1800, a população colonial como um todo faz uso legítimo socialmente e também institucionalmente de práticas de cura das mais variadas, buscando referências na cultura africana, fundamental para entendermos essa sociedade colonial, também buscando suas referências nas comunidades indígenas, das mais diferentes que existiam à época. Então nós temos aqui práticas de curas muito diversas. Eu chamaria de profissionais da saúde, profissionais aqui entre aspas, mas agentes de cura dos mais diversos, e aí eu volto, que são legítimos socialmente. Ou seja, eu ainda tenho um universo, como a gente pode também apresentar pela imagem do Debré, já no período posterior, inclusive, de sangrias, plantas medicinais, orações. Ou seja, eu não tenho a biomedicina sendo um critério-chave nas práticas de cura. Então, eu diria que esse é o nosso contexto do primeiro recorte. Passando ao segundo recorte, que eu chamei aqui de século XIX, nós temos um cenário bem diferente. Ele começa para a gente sendo diferente porque, em 1808, retomo, a família real portuguesa, o Brasil ainda era uma colônia, ela vem de Portugal para o Brasil. Ela primeiro para na Bahia e depois ela se estabelece no que era a capital até então, que era o Rio de Janeiro. A partir de 1808, 1810, então, nós vamos ter uma série de transformações nesse Brasil, que passa a ser um reino unido
do Reino de Portugal, e nós vamos ter aí mudanças nas políticas de saúde. Em primeiro lugar, há um controle maior desses profissionais da saúde. A monarquia, agora, a coroa portuguesa estabelecida no Brasil, ela vai tentar, regulamentar as práticas de saúde existentes aqui. Ela vai tentar regularizar e controlar quem é que trabalha, quem é que exerce essas profissões. É também nesse contexto que começa a se ter na colônia, nesse Brasil, que é o Reino Unido, nós vamos ter a figura dos centros de formação de médicos. O Brasil passa a ter escolas de medicina ao longo dessas primeiras décadas do século XIX. Então, eu diria que mesmo ao longo, então, nesse início de século, essas mudanças vão dar um pouco do perfil que o século XIX teria. Vamos lembrar que em 1822 o Brasil se torna independente através da atuação de alguns grupos coloniais capitaneados em torno de Dom Pedro I, que se torna o primeiro imperador brasileiro. Então, o Brasil adota o sistema político de um império, a única monarquia das Américas. E eu voltando ao nosso foco na saúde, eu diria que ao longo dessas décadas, meados do século, 1850 e para frente, o que nós vamos ter é que gradativamente a figura do médico se torna cada vez mais central entre os profissionais da saúde. Um outro processo muito importante para a gente pensar e contrastar ao longo do tempo, aqueles outros agentes de cura tão importantes, tão fundamentais, eles vão sendo gradativamente levados à ilegalidade. Então, nós vamos ter, por exemplo, o Código Penal desse período, 1890, já ao final do século, estabelecendo que aquele que, por exemplo, mudar uma receita médica, ele é passível de penas do Código Penal. Aqueles que forem pegos fazendo benzadeiras, curandeiros, receitando ervas medicinais, garrafadas, diríamos hoje, também são passíveis da mão penal do Estado. Ou seja, gradativamente, aqueles saberes que eram legítimos socialmente e legítimos institucionalmente, eles caem na ilegalidade institucional, ainda que as pessoas continuem a buscar essas práticas de cura. O que eu estou fazendo essa distinção? Acredito que o público que me escuta já deve ter acionado ao longo da sua vida e também deve ter visto familiares buscando formas de cura que não são as formas de cura biomédicas, mas até é um movimento recente. Essas práticas hoje vêm sendo ressignificadas, incorporadas no sistema, algo que é impensável quando nós formos pensar as políticas de saúde ou a saúde no Brasil entre o final do século XIX e o século XX. Então, chamaria atenção para o século XIX. Uma maior fiscalização desse universo da saúde, em termos profissionais, em termos de formação. Chamaria atenção também para a lenta ilegalidade que são levados os outros profissionais de cura. Também é fundamental pensarmos esse século XIX e levar em consideração dois fatores. Nacional, que está acontecendo muito no nosso país, e um outro que ocorre no plano internacional. Em termos locais, nós vamos pensar a importância dos surtos de doença. O Brasil é um país que está começando, agora já em 1800 e final do século XIX, ele está abolindo a escravidão, é o último país a abolir a escravidão. Ele passa a buscar a mão de obra do imigrante europeu. Junto disso, um problema de saúde pública que o país vai enfrentar, e aí as políticas vão estar muito atreladas aos portos, às capitais, é como resolver o problema das epidemias. Varíola, febre amarela, entre outras. Depois peste bubônica, a gripe espanhola, uma série de epidemias
que vão começar a ser um problema cada vez mais intenso no final do século XIX e também pegando as primeiras décadas do século XX. Paralelamente a isso, agora indo ao plano internacional para fechar o século XIX, convém nós lembrarmos da questão da microbiologia. Os estudos de Louis Pasteur vão ser fundamentais para criar uma verdadeira revolução, o que alguns chamam de revolução pasteuriana, que é a figura da microbiologia. A partir dos estudos de Pasteur, nós vamos saber que os elementos microbiológicos eles podem ocasionar doença. A partir daí, a figura do médico laboratorial, uma medicina que vai gradativamente se encarecer, uma medicina que vai pressupor uma especialização dessa figura do médico pesquisador, ela aí sim se torna uma referência fundamental para nós pensarmos a saúde e as políticas de saúde. Então, a partir do final do século XIX, quando esses referenciais da biomedicina estão começando a chegar no Brasil, que nós vamos ter a passagem para o nosso terceiro período, e aí já me alongando um pouco nessa reflexão. O terceiro período, eu diria que ele pega o nosso período republicano, também é muito diverso, que passa da Primeira República, que chega ao que nós geralmente chamamos de Era Vargas, anos 30, os anos 40, ou a ditadura de Vargas, já para suscitar algumas reflexões, para um novo momento de redemocratização e para o momento que nós chamamos de ditadura civil-militar, que vai de 64 até o final dos anos 80. Eu diria que esse período ele modifica e muito a nossa história da saúde no Brasil. Primeiramente, eu volto à noção de que nós temos agora cada vez mais um sistema se tornando médico-cêntrico, um sistema que gradativamente, a partir dos anos 40, ele vai se tornar hospitalocêntrico, ou seja, nós temos, se até então, até o século XIX, nós temos uma diversidade de profissionais da saúde atuando nesse campo da cura, a partir do final do século XIX e ao longo do século XX, a figura do médico passa a ser cada vez mais central. Ao longo do século XX, a figura do hospital, que agrega esses especialistas, esses saberes médicos especializados, agregando a alta complexidade e muito custo, ele também vai ser cada vez mais a referência de um sistema de saúde. Por outro lado, eu lembraria que ao longo do século XX, especialmente também atrelada aos movimentos sociais, aos movimentos de trabalhadores, mas também atrelada fundamentalmente ao movimento de saúde, que eu estou até separando ele dos movimentos sociais, nós vamos ter uma série de pautas tentando modificar a saúde no Brasil. É a partir dela que eu começo a pensar então. Quando nós chegamos ali aos anos 10, aos anos 20, nós temos o Brasil talvez lembrado pela revolta da vacina, o Brasil ainda tentando, orientando as suas políticas em torno de campanhas de saúde, que são de curta duração, geralmente verticais, mas nós temos com a fundação da Fiocruz, e aí com a criação da Fundação Oswaldo Cruz, para não ficar redundante, o início também de ações de saúde para o interior do Brasil. Então, o que nós chamamos aqui os anos 20 é uma época de saúde que tenta alcançar os sertões. Como eu dizia, até o momento, até o 1920, em grande parte, as poucas políticas de saúde se restringiam às capitais. Então, é a partir dos anos 20 que nós começamos a ter missões para o interior, para os sertões brasileiros, do Belisário Pena, atravessa o Nordeste. O Carlos Chagas esteve aqui em São Gabriel da Cachoeira. Oswaldo Cruz esteve em Santarém. Esses médicos das capitais, Rio, São Paulo, mobilizados por esse ideal de reforma sanitária, vão migrar, fazendo viagens em busca de sanear o interior do Brasil. Também podemos pensar a importância desse movimento em luta de que garantir a saúde era garantir a
o desenvolvimento do país, então uma saúde voltada à saúde do trabalhador, principalmente, e também há uma ideia de a necessidade de constituição de um Ministério da Saúde, que seria uma conquista gradativa desse recorte. Para finalizar minha reflexão, que eu busquei mais me concentrar nos primeiros dois recortes, eu diria que em torno dessa ideia de saúde do trabalhador que o modelo assistencial brasileiro começa a se desenvolver. Então nós vamos ter inicialmente as CAPs, atendendo aos trabalhadores urbanos de algumas empresas. Depois nós vamos ter os IAPs, institutos de pensão, que vão atender a categoria. E aí eu volto, ainda muito associado ao meio urbano e industrial. Nós vamos ter uma lenta conquista de direitos pela saúde no Brasil e um lento desenvolvimento das políticas de saúde no Brasil ao longo do século XX. Para que chegarmos ao SUS, essa história seria lentamente construída e com muitas lutas, com muitas mobilizações. Eu finalizo a minha reflexão só lembrando que o marco internacional é apenas nos anos 40, no cenário do pós-guerra, no final da Segunda Guerra Mundial, com a Organização Mundial da Saúde, a ONU, e também com o sistema de saúde inglês, que nós vamos ter pela primeira vez a referência da saúde como direito do cidadão. Então, se formos pensar em história, eu comecei aqui alguns apontamentos sobre 1500, é apenas em 1940 que o referencial de uma saúde como direito de todos e um dever do Estado, ele aparece no plano internacional. Nós vamos ver, e aí a professora vai abordar um pouco com vocês essas discussões, como que ao longo das décadas seguintes, os anos 60, os anos 70, os anos 80 principalmente, o movimento de reforma sanitária no Brasil reivindica essa bandeira. Saúde é um direito de todos, um dever do Estado. Espero ter contribuído. Uma boa aula, uma boa reflexão. Muito obrigado.